Lu, hoje a gente quer saber o seguinte: conta tudo e, por favor, não nos esconda nada. Como parar de deixar as finanças para depois? O processo de mudança, ele começa na conscientização. Eu acho que é por isso que tanta gente não consegue fazer mudança, porque fica no piloto automático, fica no robozinho, fica repetindo coisas. Ah, alguém me disse para fazer, vou fazer assim. É o natural, assim. A gente precisa de um porquê para fazer as coisas na vida. E a gente precisa de um porquê para tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Se não tem porquê, a gente toma a decisão de não fazer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast Bora Dominar. Vamos mais uma vez conversar sobre algum tema que te ajude a dominar suas finanças para você aproveitar mais a vida. E eu, como sempre, estou aqui com a dominadora curiosa. Do outro lado está... Eu, Ina Tavares, tudo bem, Lu? Tudo bem, Ina? E você? Tudo bem também. Continuo ainda no meu cenário diferente, na casa dos super-heróis, dos gatos. Quem assistiu o episódio passado viu a participação especial de Angelina. Se ela pintar por aqui, eu pego ela para dar um oi de novo. O Garfield do episódio, né? Vamos ver se ela aparece no episódio de hoje também. Então, vamos lá. Sobre o que vamos falar hoje? Qual é o tema de hoje? Lu, hoje a gente quer saber o seguinte: conta tudo e, por favor, não nos esconda nada. Aliás, você nunca esconde, mas fala pra gente, Lu, como parar de deixar as finanças para depois. Porque o que tem de gente deixando para amanhã e daqui a pouco, e depois eu vejo isso, não tá escrito, tem muita gente. Pois é, e esse tema é tão importante que a gente está repetindo, né? Porque, para quem não sabe, não é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. Né? A gente vai, mais uma vez, gravar esse podcast. E para a galera que assiste no YouTube, talvez você não tenha visto, porque a gente teve um problema no material em vídeo, né? A gente já tinha começado a gravar em live e a gente algumas semanas, não, alguns meses já deve ter, né? A gente gravou esse podcast Pare de Deixar Suas Finanças para Depois e a gente perdeu o vídeo. Então, na plataforma de áudio, quem está ouvindo a gente, o podcast, já ouviu esse conteúdo, mas hoje a gente vai fazer um Pare de Deixar as Finanças para Depois, parte 2. Então, quem está ouvindo a gente no podcast, continua com a gente, porque tem mais coisa para a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque tem tanta gente deixando as coisas tão para depois que a gente precisa falar de novo sobre isso. E quem está vendo no YouTube provavelmente vai ver pela primeira vez, porque a gente acabou não tendo esse episódio em vídeo. Inclusive, é uma boa oportunidade para avisar as pessoas, para divulgar, que quem quiser ver todos os podcasts em vídeo, tem uma playlist no YouTube. Então é só você acessar dominesuasfinanças.com.br/Bora Dominar. Que aí você entra na playlist do YouTube, você vai reparar que não tem o número 31, que seria esse, a gente pulou. Então hoje a gente está fazendo de novo, então pare de deixar suas finanças para depois, parte 2. É tipo, pare mesmo, pare de uma vez. E a gente vai falar sobre isso de novo. Inédito no YouTube e com certeza vai ser inédito também para quem está nas plataformas de áudio, porque a Lu sempre traz muito conhecimento e ela nunca fala as coisas da mesma maneira. Então eu tenho certeza que vai ter muita novidade também, mesmo para quem assistiu a primeira vez. Eu fiz questão de nem assistir aquele outro para não ficar com as coisas na minha cabeça. Então assim, bora fazer tudo novo, de novo. Não, e tem muita gente que talvez já tenha passado pela experiência de assistir um filme 2 vezes, um livro 2 vezes. Então, assim, um podcast 2 vezes, seja nas plataformas de áudio ou até mesmo nos vídeos, ele nunca é igual porque nós não somos iguais. Passa o tempo, a gente tem novas experiências. Então, tem livros meus, por exemplo, Segredos da Mente Milionária. Eu acho que eu já li umas 15 vezes, sabe? Pai Rico, Pai Pobre, acho que eu li uma meia dúzia. Então, assim, tem livros e filmes que a gente vê de novo, a gente vê outras coisas. Então, eu tenho certeza que com esse podcast, mesmo quem já tenha ouvido, né? Afinal, só ficou lá no Spotify, no Deezer e tal. Então, mesmo quem já ouviu o primeiro podcast Pare de Deixar as Finanças para Depois, com certeza hoje é uma outra pessoa. E aí vai aprender mais ainda hoje nesse tema. É isso, bora começar então, Lu? Bora! Primeiro de tudo, quero saber essa pergunta. Como é que a gente faz para deixar as coisas para depois? Porque assim, não sei nem por onde começar para começar a fazer. Eu acho que o mais importante é a gente entender exatamente o que a gente está fazendo, tipo, o que é deixar as coisas para depois. Porque tem coisa que a gente não quer fazer, não vai fazer,
e tá tudo bem, tipo, não é sua prioridade, não é importante, sabe? Porque senão a gente fica se martirizando também que, ai, tem uma opção de coisa que eu deveria estar fazendo e não tô fazendo. Você quer fazer isso? Isso é importante pra você? Eu até encontrei, lendo algumas coisas sobre o assunto, eu encontrei uma definição de um professor de uma universidade nos Estados Unidos que deixa muito claro o que é procrastinar, o que é deixar pra depois. Ele diz o seguinte: é um atraso intencional e frequente de início ou término de alguma tarefa, causando desconforto subjetivo, tais como ansiedade ou arrependimento. Então, assim, é um atraso intencional, tipo, você podia estar fazendo diferente, mas você está ali, tipo, sabendo que você está atrasando começar ou terminar alguma coisa, e esse atraso de começar ou terminar alguma coisa te causa um desconforto subjetivo, arrependimento, culpa, ansiedade. Mas às vezes tem coisa que a gente não tá fazendo e que a gente tá bem com aquilo. Eu não quero fazer, sabe? Isso daí não é procrastinar, é talvez você ter clareza das coisas que você quer e do que você não quer. Porque senão a gente fica se martirizando por tudo, porque não dá pra fazer tudo na vida. A gente vai ter que escolher umas prioridades. Então, quando a gente tá deixando de fazer alguma coisa que a gente sabe que é importante, e a gente está de forma frequente lembrando que devia fazer e de forma frequente se sentindo mal com aquilo, a gente então está procrastinando, né? E, enfim, todo mundo procrastina em algum nível e com alguma coisa, mas se a gente está procrastinando e está fazendo mal, então a gente precisa olhar com atenção para aquilo e nas finanças, procrastinar, deixar para depois, causa esse desconforto subjetivo de a gente ficar ansioso, se sentir culpado, se sentir mal, mas causa um desconforto objetivo, porque vai faltar dinheiro, vai passar perrengue nas finanças, alguma coisa que você vai querer realizar na sua vida financeira vai ficar para trás, então tem um desconforto objetivo. Então, assim, ter essa consciência de que isso está acontecendo é o primeiro passo para a gente olhar para aquilo e dizer, bom, então isso me causa um desconforto subjetivo e objetivo e eu preciso mudar. E aí eu acho que o segundo passo é entender quais são as causas, por que eu tô deixando aquilo para depois. Eu acho que começa por aí. Ô Lu, agora você falou assim, intencional, ou seja, intencionalmente eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para depois. Me parece um pouco diferente de sair empurrando com a barriga. Talvez empurrar com a barriga é aquela coisa que você vai deixando depois, vai depois para depois, sem ter essa intenção de não quero fazer agora, seja por um motivo ou por outro. Eu diria, eu acho, se a gente analisar bem, eu acho que a gente não sabe por que a gente está tendo aquela atitude, mas a gente está deixando para depois. Por que é? Tipo, tem uma força ali falando, não vou fazer agora, é a minha intenção. Pode não ser a minha mais profunda intenção verdadeira, sabe? Mas há uma intenção ali, há um movimento de não vou fazer isso agora. E não só nas finanças, mas eu preciso começar a fazer exercício físico porque eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero perder alguns quilos. Aí, tipo, eu posso ter a intenção de ir pra academia amanhã, mas eu vou lá e não vou. Então, assim, eu acho que é intencional, isso aqui é uma definição do professor, mas intencional nesse sentido, assim, cara, eu não fiz. Eu acho que é legal essa palavra, porque ela mostra pra gente que tem a nossa responsabilidade ali, né? Porque eu acho que quando a gente, essa tua vontade, assim, de questionar o intencional, é uma coisa que a gente fala meio assim, ai, parece que não sou eu. Ai, não tenho a intenção de fazer isso, sabe? É mais forte do que eu não parar pra olhar pra minha vida financeira. Ai, é mais forte do que eu comer aquele chocolate e não fazer a dieta que eu acho que eu tenho que fazer. É como se a gente estivesse terceirizando essa atitude. Mas não, na hora que a gente falou, olhou pro brigadeiro e falou, vou comer, a gente teve a intenção. Na hora que a gente olhou, sei lá, pro curso Domine Suas Finanças, que eu comprei e olha assim, não vou assistir agora, foi intencional, né? Então eu acho legal, eu acho que realmente causa uma confusão, porque parece que tá muito claro que é aquilo que a gente quer fazer, quando usa a palavra intencional. Agora, não usar a palavra intencional, eu acho que também tem um pouco de tentar terceirizar essa decisão. É porque parece que assim, né? Não vou. Tá ali o custo domínio das suas finanças. Não vou fazer agora. É diferente de tá ali o custo domínio das suas finanças. Amanhã eu faço. Ou segunda-feira eu começo a dieta. Não, aí na próxima segunda-feira eu começo a dieta. Tem sempre um depois e um depois e um depois que nunca chega na maioria das vezes. Eu acho que é uma forma da gente traduzir
essa decisão que a gente está tomando, porque não fazer nada também é tomar uma decisão. Você está tomando uma decisão de não fazer, né? E aí a gente acaba traduzindo essa decisão como, eu faço segunda-feira, porque a gente não quer assumir a decisão de não vou fazer. Aí a gente conta pra gente mesma a história de que eu não vou fazer hoje, mas eu faço semana que vem. Aí quando chega a semana que vem, eu não faço hoje, mas eu faço na outra semana. Não, a gente está tomando uma decisão de não fazer. Eu acho que essa clareza é bem importante. Ai, meu Deus, Luciana é a rainha da consciência de tudo. É sempre isso, tomar consciência do que estamos pensando, do que significa, aí no fim das contas não é deixar para amanhã, sempre tem algo que, na verdade, no fim das contas tem tudo a ver com a gente, né? É sempre sobre a gente no fim das contas, né, Lu? Sim, o processo de mudança, ele começa na conscientização. Eu acho que é por isso que tanta gente não consegue fazer mudança, porque fica no piloto automático, fica no robozinho, fica repetindo coisas, alguém me disse para fazer, vou fazer assim. Mas eu tenho muita clareza de que o processo de conscientização do que está acontecendo, quem é você, o que você quer, que decisão você está tomando, essa clareza, assim, meio de literalmente cair em si, sabe? Imagina essa expressão, é um corpo sentado se mexendo, aí de repente você cai em você mesma. Sabe, você tomou conta daquilo ali e falou, caramba, olha o que eu tô fazendo com a minha vida, olha as decisões que eu tô tomando. Então, cair em si faz você acordar. E nas finanças, para você fazer mudança, você tem que sair desse sonambulismo. A gente passa o tempo todo sonâmbulo. A gente fica sonâmbula repetindo atitudes dos outros. A gente fica sonâmbula querendo agradar os outros. A gente fica sonâmbula dizendo sim quando queria dizer não. Sabe, esse processo de sonambulismo é muito ruim. Eu uso meu dinheiro sem perceber com o que eu estou usando. Quando eu vi, já foi. A gente está passando a vida dormindo. E aí no processo da vida toda, assim, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, a gente está dormindo e o tempo está passando. E a única certeza que a gente tem na vida é que o tempo passa e que o nosso tempo acaba. E o que a gente está fazendo com esse tempo? Então essa coisa da consciência é prestar atenção nisso. Caramba, essa é a minha vida, é uma só, até que se prove o contrário. É o momento de eu fazer o que eu preciso fazer, é o momento de eu ser feliz, é o momento de eu priorizar. Acho que por isso a consciência é tão importante, para a gente sair do sonambulismo. Então seria mais ou menos o primeiro passo, ou seria esse o primeiro passo? Tomar consciência do que eu estou deixando para depois. Por que eu não estou tocando a minha vida financeira agora? É isso? Eu acho que isso passa por a gente entender as causas do deixar para depois. Essa conscientização caramba, eu tô decidindo não fazer. E decidir não fazer também é uma decisão. E aí eu pensar, o que está causando isso? Quais são as causas? O que está me impulsionando por essa decisão de não dominar minhas finanças, ou de não começar a investir, de não fazer minha fotografia financeira, ou de não assistir o curso, já que eu comprei o curso e não assisti, ou de não assistir as lives da Lua, de não fazer um exercício que eu vi que ela falou que era interessante e eu não fiz. Então, assim, qual é a causa dessa decisão de não fazer, né? E aí eu acho que passam por tem várias causas. E aí essa é a hora que pode ser dolorida de ser brutalmente autêntico consigo mesmo, né? Pode ser dolorido. Exatamente, porque são várias causas e algumas delas a gente não vai querer enxergar. Então, uma das causas é medo. Medo, porque mudança traz esse medo mesmo, esse desconforto, é romper a nossa zona de conforto. Né? A velha história do tá ruim, mas tá bom. Tá ruim onde eu tô, mas e se eu fizer alguma coisa e der errado? E se eu fizer alguma coisa e der errado e eu me frustrar? Ou e se eu fizer uma coisa e for pior, né? Se eu começar a fazer minha fotografia financeira e enxergar que eu tô gastando bem mais do que eu deveria gastar. Afinal, eu já sei disso muitas vezes, mas enxergar é muito doloroso, dá medo enxergar aquilo, né? E se eu começar a investir e meu dinheiro sumir? Então eu tenho medo de fazer algumas coisas e aí eu não faço, porque eu sinto medo. Na maioria das vezes, a forma de lidar com isso é enfrentar sabendo que só tem coragem quem tem medo. Então a gente precisa romper essa nossa zona de conforto, a gente até falou em outros podcasts sobre isso. A gente ir para rompe a zona do conforto, a gente vai para a zona do medo, mas a gente ultrapassa a zona do medo, a gente vai para a zona de aprendizagem, e ultrapassa a zona de aprendizagem, a gente vai para a zona do crescimento. Então a gente precisa mesmo passar por essas etapas. E aí eu tenho que me perguntar, o que está causando medo? É medo de enfrentar a realidade? Porque pensa numa pessoa que tem um problema de saúde muito grave, sabe? De repente está com um problema tipo um câncer, e aí não quer fazer o exame para começar a se tratar porque tem medo de enfrentar a realidade, sabe?
Então, assim, é o melhor caminho o medo de enfrentar a realidade, principalmente quando você já sabe que tem algo complicado na sua saúde financeira. E às vezes a gente pensa que o monstro é gigante, mas não é, ele pode ser muito menor. Mas eu com medo de enfrentar a realidade, eu não vejo nunca a realidade. E muitas vezes, na realidade, o monstro não é tão gigante assim. Ou muitas vezes é por falta de conhecimento. Eu tenho medo porque eu não sei como fazer. Então eu preciso procurar um método, um passo a passo, um mentor, sabe? Uma garantia de que o caminho que eu vou tomar vai ser um caminho mais seguro, para que eu não sinta medo. Então eu tenho que me perguntar, o que eu preciso fazer agora para que eu me sinta mais segura? Então, se eu tô deixando para depois porque eu tô com medo, o que eu preciso fazer para me sentir segura agora? Responder isso vai fazer com que eu entenda a causa e vai fazer com que eu lide com essa causa e tomar uma decisão de dar um passo à frente. Acho que esse é um dos primeiros. Medo. Esse é uma causa bem forte. Eu quero só fazer uma pausa para comentar aqui a Juliana, que ela tá super feliz aqui. Conseguiu, uhul, assistir ao vivo. Ela falou que ela ficou viciada, já assistiu todos os podcasts. Fica esperando chegar sexta-feira. E ela tá falando o seguinte: faço caminhada ouvindo os podcasts. Isso é uma pessoa que não procrastina, hein, Juliana? Arrasou. Tá fazendo empilhamento de hábitos. Aprendi isso com a Dani Rios. Faz duas coisas ao mesmo tempo: caminha e ouve o podcast. Isso aí. Bom, a segunda causa, muito comum assim da gente deixar as coisas para depois, é o perfeccionismo. Perfeccionismo é assim, eu diria que tá ali pau a pau com medo. Quando não é um é outro, quando não é um é outro é um, e quando muitas vezes são os dois juntos, né? Eu tô me identificando com todos. Perfeccionismo é a gente achar que tem que ser tudo perfeito, tudo redondo, que eu não posso falhar. E essa autoexigência dá medo de seguir em frente porque eu vou acabar falhando, porque não tem ninguém perfeito, não tem como fazer 100% perfeito. Se você acha que tem como, que, não, eu já fiz uma coisa perfeita, cara, vai chegar alguém e vai colocar um defeito, porque não existe coisa perfeita. O perfeito tem muito a ver com o olhar de quem olha, né? Então, para alguns aquilo tá perfeito, para outros não vai estar. Então, assim, se você gosta das coisas muito bem feitas, ótimo, faça muito bem feito, né? Mas tem a velha frase de feito é melhor que perfeito. Então, é melhor você dar um passo e fazer alguma coisa do que você decidir não fazer nada, principalmente nas suas finanças, e ficar sempre deixando para depois. Então, perceber que o perfeccionismo é o que está te impedindo de se movimentar, entenda que nada é perfeito e que dar um passo, né, o progresso é melhor do que qualquer tipo de perfeição. Então, sair do lugar é muito melhor. Pense que as pessoas, elas normalmente admiram quem tem resultado, que traz resultado, que sai do lugar, sabe, que se movimenta. Isso gera muito mais admiração, porque o perfeccionista, ele busca de alguma forma a admiração dos outros também. Ele não faz perfeito só para ele. Ele quer que as pessoas vejam que aquilo foi bem feito. Então tem muito a ver com a forma como ele se mostra para o mundo. Mas o mundo gosta de gente que faz. O perfeccionista que fica empacado não está fazendo nada. Então, faça, procure fazer da melhor forma possível. E uma outra coisa, uma boa lição para o perfeccionista: as pessoas tendem a ser muito abaixo da média. As pessoas nos seus trabalhos, na forma como elas fazem as coisas, é muito fácil encontrar alguém que faça abaixo da média. Muito fácil. Então, assim, é muito fácil você se destacar. É muito fácil parecer muito bom. É muito fácil as pessoas olharem para alguma coisa que você faz, se você está buscando ser perfeita. É muito fácil as pessoas olharem e falarem que maravilhoso isso. Então, mesmo que para você não esteja perfeito, para muita gente vai estar quase perfeito, sabe? Ao mesmo tempo que vai ter gente que vai criticar sempre, que nunca vai estar perfeito, vai ter gente que vai sempre achar muito bom. Então, assim, eu já vi, assim, pela experiência que eu tenho no meu trabalho, por pessoas que já trabalharam comigo, no dia a dia, sabe, na forma como as pessoas se expressam, se comunicam, eu vejo que com bem pouco as pessoas falam: nossa, que incrível, que legal aquilo, olha como fulano faz bem e tal. Na verdade, não tá tão bom assim, mas que bom que o fulano foi e fez, porque ele tá dando a contribuição dele pro mundo, ele tá fazendo diferença na vida dele, na vida das pessoas à volta dele. Então, o perfeccionista precisa entender que só de querer o perfeccionismo ele já é acima da média. Então, assim, deixa um pouquinho de lado, afinal não vai conseguir o perfeccionismo, e pensa nisso, assim, para algumas pessoas vai estar perfeito. Então vai assim mesmo, que tá tudo bem. E eu acho que isso vai fazer o perfeccionista dar algum passo.
Ô Lu, sabe o que eu pensei agora? Nesses dias, a Lu me pediu pra fazer uma planilha com uma lista de todas as lives e tal. E aí eu tava fazendo a planilha, mas a planilha não tava pronta, então eu não tinha disponibilizado a planilha pra ela. Lu, indo na planilha. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu vou respirar fundo no feito é melhor do que perfeito e vou mandar pra Lu. Aí mandei a planilha. Enfim, saiu, né? Eu falei, Lu, não tá pronta ainda. Eu ainda vou arrumar algumas coisas, mas mandei. E mandei, assim, não achando perfeita, mas a Lu já conseguiu fazer o que ela queria ali, então funcionou pra ela e eu respirei fundo. Falei, vai assim, eu vou ajustando no decorrer da semana. E aí, enfim, ainda estou ajustando. Imagina se até hoje a Lu estivesse esperando por essa planilha, ela ia me matar. Real. Certamente estaria muito imperfeito a gente estar até agora sem a planilha. Então, é nesse nível mesmo, porque a gente precisa entender, assim, muitas vezes qual é a expectativa do outro, se a gente está buscando essa perfeição para agradar o outro, para fazer bem, sabe, porque a gente acha que pode impactar o outro, qual é a expectativa do outro? Porque a maioria das pessoas não está buscando a perfeição, ela está buscando só que algumas coisas sejam feitas e resolvidas. Então, é importante a gente entender a expectativa do outro e entender que o perfeccionista, só de ser perfeccionista, ele já está acima da média. Quando chegou pra mim, por exemplo, só pra a galera saber, eu só olhei que, tipo, na aba, podia estar escrito diferente na aba, vamos trocar, vamos botar ali. Mas pra mim aquela planilha tava perfeita, maravilhosa. Quando chegou, eu falei, nossa, que linda, tá ótima, é isso mesmo. E a gente começou a trabalhar ali, eu não consigo imaginar algo melhor do que aquilo, entendeu? Então, tá tudo certo. O perfeccionista é um eterno exagerado, não precisa tanto. Feito é melhor do que perfeito. Ai, meu Deus. Tem mais, Lu, causa que faz a gente procrastinar, além de medo e perfeccionismo? Alguém perguntou aqui se perfeccionismo estava ligado à procrastinação. Tá sim. Foi toda essa explicação agora aqui que a Lu deu. E tem um monte de gente aqui nos comentários do Instagram falando que é super perfeccionista. Bárbara, Ângela, Pemelo, nossa, um monte de gente. E durante muito tempo, eu acho até que o perfeccionismo, ele foi meio ele era uma desculpa assim disfarçada, uma justificativa disfarçada da procrastinação. Eu lembro, assim, sei lá, hoje em dia eu acho que não é muito assim, não, mas no início, assim, quando eu estava procurando emprego, quando eu fazia processo seletivo, era muito comum as pessoas responderem assim: ah, qual o seu defeito? Ah, o meu defeito é ser perfeccionista. Como se o perfeccionismo disfarçasse algo ruim, sabe? Ninguém vai falar: qual o seu defeito? Ah, o meu defeito, cara, eu deixo tudo pra depois, sabe? Eu fico mega empacada e não faço as coisas porque eu sou mega exigente, então eu fico ali parada e não produzo. Ninguém ia falar um negócio desse. Mas aí, pra ficar bonito na foto, a gente fala que é perfeccionismo, era um jeito de disfarçar as nossas imperfeições, né? Ah, qual a sua qualidade? Nossa, eu sou muito proativa. E qual o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Aí as pessoas pensam: que ótimo, né? Porque eu quero uma funcionária perfeccionista. Então o perfeccionismo foi usado muitas vezes para disfarçar um negócio que não estava legal. E aí parece que ficou bonito dizer que a gente é perfeccionista. Só que aí a gente começou a perceber que o perfeccionismo muitas vezes está atrapalhando, né? Só que a gente carrega isso. Todo mundo gosta e costuma dizer que é perfeccionista, porque dizer que não é, parece que você faz porcamente, né? Ah, você é perfeccionista? Ah, eu não. Ih, mó porca, né? Entrega de qualquer jeito. Não, não é. É uma pessoa normal que entende que não precisa de perfeição. Então eu acho que podia ser legal até quem diz assim: ah, eu sou perfeccionista. Pare de dizer isso. Para de dizer isso, porque não é legal você dizer para o mundo que você é uma coisa que você não quer mais ser, sabe? O perfeccionismo não tá te ajudando. Então troca um eu sou perfeccionista por eu faço o melhor que eu posso, sabe? Eu faço o melhor que eu posso, eu faço o melhor da forma que eu sei e da forma que eu acredito que é a melhor entrega, sabe? Isso é você fazer o melhor que você pode. Mas o perfeccionismo, para mim, tá travando a pessoa. Então a gente não precisa mais afirmar que a gente é essa figura aí travada procurando o perfeito, não. Tá bom? Boa. Bora pro próximo. Então, o próximo é um que, para mim, é um dos principais, assim, nas finanças, que é a falta de motivação. Que muitas pessoas chamam de preguiça. Ah, fulano é preguiçoso. Ah, eu tô com preguiça de fazer isso. Eu acho que a preguiça, ela vem da falta de um porquê. Né? Motivação é um motivo para uma ação, então precisa ter um motivo, precisa ter um porquê. Aí as pessoas dizem: ah, eu não consigo fazer minha fotografia financeira, eu não consigo decidir fazer alguma coisa pelas minhas finanças. Aí pergunta: por quê? Ah, eu não sei, eu tenho vontade, eu sei que é importante. Aí eu pergunto: por que você faria isso?
Por que você dominaria suas finanças? Por que você criaria sua fotografia, sua rota financeira? Por que você decidiria gastar menos do que você está gastando? Por que você decidiria fazer uma renda extra? Por que você vai começar a investir? E muitas vezes as pessoas não têm resposta. As pessoas dizem, porque tem que fazer. Porque eu preciso ter uma reserva. Porque eu não quero mais viver essa vida. Então a gente sabe o que a gente não quer, né? Porque eu não quero mais viver essa vida, ou porque tem, sim porque sim. É a velha história da criança, né? Por que tem que fazer isso? Porque sim. Qual é a criança que obedece um porque sim? Não, tem que fazer isso porque é o natural, assim. A gente precisa de um porquê para fazer as coisas na vida. E a gente precisa de um porquê para tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Se não tem porquê, a gente toma a decisão de não fazer. E aí, muitas pessoas falam, não, mas eu tenho um porquê, eu quero trocar meu carro, eu quero reformar minha casa, eu quero ter mais qualidade de vida. Aí vem a complexidade da nossa mente. A nossa mente ela é muito literal. Ela precisa de explicações claras do porquê. Se eu digo assim, porque eu quero ter qualidade de vida. Pô, que coisa mais qualidade de vida do que ficar deitado o dia inteiro no sofá vendo Netflix? Então tá, aí a sua mente diz, você quer qualidade de vida? Então tá, então não faz nada, fica aí deitada vendo Netflix. Porque eu quero me sentir bem, porque eu quero ser feliz. Pô, você tá se sentindo benzão de não fazer nada. Você está se sentindo super feliz de não ter que lidar com a verdade da sua vida financeira. Você se engana que está feliz, mas naquele momento você está feliz de não ter que lidar com os problemas das suas finanças, de não precisar ir no banco conversar com o seu gerente. Pô, quem é que fica feliz de conversar com o gerente no banco? Então, assim, o seu porquê precisa ser claro. Qualidade de vida, conforto, ou eu quero reformar minha casa. Aí, além de literal, a sua mente também, ela é complexa. Então, essa complexidade dela, assim, faz com que ela mesma não acredite, ela não enxergou o caminho. Reformar a casa, nossa, parece um negócio gigante. Não estou entendendo como eu vou chegar lá. Se não tem um caminho para chegar lá, eu não vou dar primeiro passo, porque eu não sou burra de me mexer num caminho que eu não estou nem enxergando, que eu vou me cansar só, ou seja, não vou atingir meu objetivo. Então, a gente precisa ter um porquê claro, transformado em objetivo. E eu sempre falo do objetivo tema, né? Tema é aquela palavrinha que vai dizer pra gente qual é o T. T de tempo, E de específico, I de importante, M de mensurável e transformável em metas, A de acreditar. Se a gente define o tempo, se a gente especifica o que é, então assim, em julho de 2020, uma casa de 2 quartos que custa 150 mil reais, isso é muito importante para mim. Se eu preciso de 150 mil reais daqui, sei lá, um ano, quanto que eu preciso fazer de renda extra, quanto que eu preciso economizar, como que eu vou colocar isso na minha rota, então quais são as metas. E depois de fazer tudo isso, definir o tempo, especificar, definir se é importante, definir metas, eu acredito, então A de acreditar, né? O A do tema. Então eu acredito, aí eu acredito. Aí quando a minha mente acredita, aí eu me mexo, porque eu acredito, eu tô vendo o caminho. Quando a minha mente entendeu, ela entendeu que é uma casa de 2 quartos de 100 e tantos mil em julho de não sei quando e tal, ela entendeu. Isso não é mais ficar deitado no sofá, isso não é mais conforto e qualidade de vida que me faz ficar deitado no sofá. Então, assim, uma das causas da procrastinação é a falta de motivação. E como que a gente se motiva? Criando um objetivo tema. Criando um objetivo tema. Eu queria te perguntar, e essa é uma pergunta encomendada, uma pessoa que eu conheço quando ficou sabendo do tema pediu para eu te perguntar. E quando a pessoa não tem essa motivação, quando ela não tem esse porquê, faz como? Bom, eu tenho uma resposta, tem 2 caminhos assim para responder essa pergunta. Primeiro, que muitas vezes as pessoas dizem que não tem, porque elas não acreditam que aquela motivação dela pode ser realizada. Então, assim, elas têm sim que fazer o tema. Porque assim, eu não tenho uma motivação. Você não quer, não tem um sonho. Eu tenho, eu queria ter uma casa incrível na praia, mas, pô, isso não é pra mim, né? Então eu não tenho uma motivação. Normalmente é isso que acontece. Então, assim, transforma aquela motivação num tema primeiro, faz esse exercício, mesmo que, não tô entendendo, não faz sentido,
mas faz esse exercício, porque só de você fazer, ou você vai de fato desistir daquilo e tá tudo bem, se você acha que é grande demais pra você e que não é pra você. Eu não acho, eu acho que a gente é do tamanho dos nossos sonhos, então a gente pode até ser maior do que os nossos sonhos, se a gente quiser. Então assim, pega isso e faz o objetivo tema pra você ver se você acredita, se você não acredita, ou até mesmo reduz um pouquinho. Ah, eu queria muito morar na praia, precisa ser uma casa de 2 andares na beira da praia? Pode ser uma casa de 1 andar só a 3 quadras da praia? Pode. Então você vai ajustar o seu objetivo tema. Muitas vezes é uma questão da pessoa não estar acreditando hoje naquilo que ela deseja de fato. A outra coisa, às vezes a gente pode estar conversando e a pessoa dizer, não, é isso, eu não quero casa na praia, não quero ter filho, não quero ter família, não quero ter um carro, não quero viajar, não quero me formar em nada, não quero nada. Eu acho que nesse caso a pessoa precisa de terapia, de verdade. Porque se a pessoa acorda todo santo dia sem querer nada, e não é querer comprar, não, é querer realizar. Se você quer ter um filho, você vai se programar financeiramente. O ideal é que se programe, né? É claro que tem muita gente que tem filho e não se programa. Mas se você sonha ter um filho, se você sonha ter uma família, se você sonha morar em algum lugar, se você sonha viajar o mundo, se você sonha se formar, se você sonha ter uma determinada profissão, fazer uma transição de carreira, tudo isso pode virar uma motivação para você dar um primeiro passo. É que muitas vezes isso está tão longe, parece tão distante, que parece até impossível. Mas a gente pode fazer uma outra coisa que é uma técnica para a gente parar de procrastinar, a gente pode fasear, reduzir em etapas. Ah, eu quero morar nessa casa na praia, ou eu quero ter filhos, ou eu quero fazer uma transição de carreira. Isso parece muito grande. O que eu teria que ter até o final do ano para que depois eu pudesse cumprir uma outra etapa, para que no outro ano eu realizasse isso? Então a gente pode fasear, né? Tipo, eu quero quitar minhas dívidas. Não, escolhe uma para quitar de maior juros ou de menor valor até o fim do ano, sabe? Então, quitar dívidas, emagrecer, aprender a dirigir, tudo isso é muito grande. Para quitar dívida, eu tenho que primeiro falar com o gerente, então define essa etapa. Para emagrecer, eu tenho que primeiro me pesar, até para saber quanto que eu estou pesando hoje. Tem gente que está falando isso e nem sabe o peso. Para começar a dirigir, eu tenho que primeiro procurar autoescola. Então, assim, fasear também é importante. Agora, se a pessoa diz, não, Lu, de verdade, eu não quero nada na vida. Cara, eu acho que essa pessoa precisa de terapia, porque deve estar muito difícil acordar todos os dias sem querer absolutamente nada. Por que acorda? Então essa pessoa não vai adiar só a vida financeira dela, ela vai adiar tudo na vida dela. Isso pode ser até um indício de, sei lá, de depressão. A pessoa quando está com depressão, ela não quer nada na vida, né? Inclusive, essa é uma outra causa, né, já falando de outra, a gente falou de motivação, mas já trazendo outra causa para procrastinação, que são questões psicológicas, fisiológicas, né? Então, se a pessoa está com depressão, ela provavelmente vai adiar muitas coisas na vida dela. Agora, muita atenção, pessoal, não é porque a gente está adiando que a gente tem depressão, mas quem tem depressão provavelmente vai adiar. E por que eu falo isso? Porque a nossa mente é muito malandrinha. Ela está sempre arrumando justificativa para as coisas. E tem gente que não está com depressão, porque depressão não é ficar triste. Depressão não é se sentir mal. Depressão é um estado fisiológico. Eu nem vou entrar na explicação, porque depois tem um médico assistindo, vai dizer que eu falei besteira. O que eu quero dizer é que depressão é um problema, é patológico, e que começa nos nossos hormônios, começa num estado fisiológico que não é só ficar triste. É porque tem gente que vai pensar assim, poxa, eu tô adiando tudo, né? Ai, tô me sentindo mal, eu acho que eu tô com depressão. E aí não procura um médico e fica se dizendo que tá com depressão e usa isso pra não fazer nada. Ah, eu tô procrastinando porque eu tô com princípio de depressão, tô muito mal. E aí fica em casa nessa. Se você acha que você tá com depressão, então procura um especialista, um psicólogo, um psiquiatra e vai investigar isso, porque se estiver, certamente vai ter dificuldade de dar alguns passos sozinha mesmo. Mas se você não está dando passos, não significa que você está com depressão, e você também não vai ficar bem se ficar em casa sentada no sofá repetindo para as pessoas que está com depressão. Então, procura ajuda. Isso é muito sério. Ansiedade também. A gente tende a achar que a pessoa ansiosa, ela faz mais, ela produz mais, mas não. A pessoa ansiosa, ela tem medo do futuro. Se ela tem medo do futuro, a gente já sabe que o medo é uma causa de não caminhar, né? De não dar um passo. Então, se ela tem ansiedade, ela também não vai ter motivação
motivação para fazer as coisas porque ela tem medo de enfrentar. Então, depressão, ansiedade, às vezes um desequilíbrio hormonal, né? Se você está com algum desequilíbrio hormonal, você também pode não ter energia, às vezes está faltando vitamina, e aí você não tem energia, se sente meio mole, com preguiça. Então, se você realmente acredita, nossa, tá mais forte do que eu já fiz meu objetivo teima, eu não me considero mais perfeccionista, eu não tô com tanto medo assim, poxa, a Lu tá me dizendo como fazer e eu continuo com medo. Então procura um psicólogo, um psiquiatra, faz um check-up, faz exame de sangue, faz exames hormonais, vai investigar se tem alguma coisa no corpo. O que não dá é para ficar em casa dizendo, eu acho que eu tô com alguma coisa errada, né? E aí a gente usar isso como uma justificativa. Então tem que investigar, porque depressão, ansiedade, tudo isso é muito sério e tem que ser tratado sim. Para então causas psicológicas e fisiológicas, favor procurar um médico, um especialista. Cada causa é também uma dica, porque para cada causa você também oferece para a gente soluções e possibilidades de sair dela, né? A ideia aqui é bora dominar. A gente não vai trazer só problema, não. Mente milionária, foca na solução, né? Já dizia T. Harv Eker que as mentes, a mentalidade pobre, ele diz isso no livro Segredos da Mente Milionária, a mentalidade pobre foca no problema. E a mentalidade milionária foca na solução. Então é foco na solução, que o que a gente foca se expande. É isso aí. Bora nessa. Tem mais causa? Bom, na verdade tem um aspecto interessante, a gente entender que essa coisa da procrastinação de deixar para depois, isso a gente até falou no outro podcast, ela vem de um processo evolutivo, né? Nós somos o Homo sapiens, e o Homo sapiens ele só se desenvolveu e permaneceu porque ele procrastinava. O que é o procrastinar no caso do Homo sapiens? Parar para pensar e tomar decisões que podem ser melhores para a existência dele, né? Como se as outras espécies, enfim, Homo erectus e Neandertal e tal, eles tomassem decisões assim, vou matar um animal, preciso caçar. Eles pegavam a lança e iam até em cima do animal e matavam o animal. Então, assim, tem muito registro de fósseis quebrados mostrando que eles lutavam com o animal. Já o Homo sapiens, ele parou, pensou e fez um planejamento mais complexo. Eu vou criar uma lança diferente para arremessar essa lança de longe, para eu não ter que lidar com o animal e correr o risco de morrer, né? De virar virar a caça, né? Virar o caçador, né? E aí isso fez com que a gente evoluísse. Então a nossa mente, ela tá programada para essas decisões complexas, a gente parar e pensar, né? Inclusive, a gente já indo num outro podcast, a gente já falou sobre isso, sobre as 3 figuras que tem na nossa mente, né? Tem o cientista, o macaco e o jacaré. Então, assim, existe uma parte da nossa mente, que é a parte racional, né? O córtex pré-frontal, que é o cientista, é o que pensa, é o que racionaliza, né? E existe uma outra parte que é o sistema límbico, mais emocional, né? O que está muito focado nos prazeres, nas memórias, né? Mais das emoções, que é o macaco. Então, tem o cientista e tem o macaco. O jacaré é aquela parte mais reptiliana, né? Responsável pelas coisas mais automáticas do nosso corpo. Então, o que acontece no momento em que a gente decide deixar para depois, é porque a gente está usando essas 2 áreas de uma forma diferente que as outras espécies, por exemplo, não usaria. O cientista está parando para pensar e o macaco, ele está muito ligado aos prazeres imediatos. Então tem uma área do nosso cérebro que está muito mais preocupada com prazer imediato. Então, assim, essa é uma outra causa da gente procrastinar. É uma causa, a forma como o nosso cérebro funciona. Por isso que todo mundo procrastina. E por isso que isso é tão forte. Não dá muito para mudar isso. Então, se a gente entender essa dinâmica, a gente pode aprender a lidar com isso. Porque se vai ter uma parte do nosso cérebro que vai pensar, planejar, será que essa é a melhor maneira? Né? E vai ter uma outra área do nosso cérebro que vai decidir qual é o prazer melhor. Se é o prazer de agora ou se é o prazer do futuro. E o prazer do futuro, se a gente não estiver enxergando muito bem, a gente vai optar pelo prazer de agora. Então, entender essa dinâmica, que é uma das causas, pode fazer a gente criar alguns processos para que a gente deixe de adiar, né? Então, por exemplo, no curso Domine Suas Finanças, usando essa dinâmica, eu crio um processo, assim, quase que
a pedagogia da coisa, sabe? A dinâmica, o método do curso, ele leva isso em consideração. Então, assim, eu criei um método, um passo a passo, que é o cientista pensando, então vamos lá, vamos no racional, mas no meio do caminho eu vou dando umas pitadas de emocional, eu vou estimulando isso nos alunos. Por exemplo, a gente tem um desafio, são várias tarefas, e quem cumpre o desafio participa de um sorteio de uma passagem aérea de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil, com direito a acompanhante. Então, assim, todo mundo que participa do desafio e chega na tarefa final vai estar elegível a participar desse sorteio. Depois tem outras coisas que eu não vou falar porque a turma 16 está aí assistindo, mas tem outras coisas que acontecem que eu também estimulo essa motivação. Por quê? Se eu não estimular essa motivação, pode ser que a pessoa pense, não vou fazer essa tarefa. Vamos supor que só tivesse a tarefa e não tivesse uma passagem aérea esperando lá no final. Aí a pessoa dizer, tô com preguiça, porque é mais legal eu agora ver uma Netflix do que assistir a Lu no curso. Claro que é. Sabe, uma série vai ser bem mais legal do que passar horas me ouvindo. Não, vai. Eu sei que vai ser bem mais produtivo passar horas me ouvindo, mas vai ser bem mais legal ver uma série de Netflix. Então, se eu não fizer isso, o prazer imediato, porque a mente da pessoa funciona assim, o prazer imediato dela vai ser o Netflix, ela vai optar por aquilo. Mas eu fico o tempo todo falando do desafio, toda semana a gente tem encontro, aí eu lembro do desafio, eu repito tudo. Então, na comunidade a gente fica junto, então o tempo todo eu tô falando da passagem aérea, olha, o sorteio da passagem aérea, ao ponto que tem algumas pessoas que às vezes o desafio é totalmente baseado em autorresponsabilidade. Se cada um assumir sua autorresponsabilidade, chega no final. Quem fica no meio do caminho é normalmente porque não prestou atenção num detalhe, porque entregou no último dia, entregou errado, aí não deu tempo da minha equipe dizer que estava errado, porque entregou no último dia, então não deu tempo dela corrigir, porque se entregar antes a equipe avisa que está errado. Então, assim, quem fica no meio do caminho é quem mandou mal na autorresponsabilidade. Tá tudo bem, é um aprendizado, serve como um aprendizado. Mas aí acontece, essa coisa da motivação é tão forte que tem gente que fica no meio do caminho e fica brava. Fica, não, por favor, eu preciso entrar, vai no WhatsApp, briga. Mas aí você pensa, a pessoa está brigando para participar de um sorteio, ainda não tem uma garantia que ela ganhou. Mas percebe como aquela pessoa se sente com a mão na passagem de uma maneira tão forte que ela não admite ficar para trás. Não é muito frequente que tenha gente que fique brava, não. Eu diria que a cada turma tem um que fica muito bravo, sabe? Quando fica no meio do caminho. Mas a gente não tira ninguém. É a pessoa que se tira. Mas quando essa pessoa fica brava, eu até penso assim, nossa, por que ela tá escrevendo tudo isso? Por que ela tá brava assim? Às vezes descarrega na equipe, sabe? Porque ela tá brava assim, porque na verdade não tem garantia que ela ia ganhar a passagem. Aí eu percebo, o macaco dela, o límbico dela, tá tão animado com aquilo que calou a boca do cientista, entende? Então, aí causou até uma confusão, porque aí a pessoa não cumpriu o prazo, né? Então, assim, é o contrário da procrastinação. Atropelou, deixou no último, ela até procrastinou um pouco, mas aí fez errado, enfim, fez uma confusão danada nessa jaulinha dela, né? Mas o que acontece? Então, se a gente entender esse processo, que se a gente convencer o nosso macaquinho de que tem mais prazer lá na frente, a gente não vai procrastinar, a gente vai fazer, né? Então, o que a gente precisa fazer é criar recompensa, visualizar qual vai ser esse futuro. Então, assim, poxa, eu tô adiando, tô deixando para depois fazer minha fotografia financeira. Qual vai ser a recompensa? Pô, nem sei se vai ter recompensa, acho que só vai ter coisa ruim, porque aí eu vou enxergar que minhas finanças são uma zona. Então, cria uma recompensa. Cria. Faz um pudim, deixa o pudim na geladeira e se você fizer sua fotografia financeira, você se permite comer um pudim, sabe? Cria alguma coisa que você quer fazer. Tirar um dia de folga, ficar deitado na rede ouvindo uma música que você gosta, alguma coisa que você não tá fazendo, sabe? Passar o dia inteiro com seu filho, com a sua filha. Então, crie recompensas. Porque se você cria uma recompensa, você fica mais animado com aquilo, comemora depois. E aí esse processo gera um processo fisiológico mesmo de criação de hormônios do bem-estar. Porque quando você cria uma recompensa, a hora que você estiver recebendo aquela sua recompensa, você vai estar ali, inundado de dopamina, de endorfina, e tudo isso faz bem pra você. Ô Lu, a Eliane aqui no Instagram fez um comentário, não mesmo. O bom resultado no futuro é a recompensa. É ou não? Agora eu fiquei na dúvida. Como é que foi?
Porque você tá falando assim, cria recompensas pra você, faz um bolo, um pudim, alguma coisa, ou se dá um dia de folga. E eu não sei, Eliane, talvez eu não tenha entendido seu comentário direito, mas ela botou assim, não mesmo. O bom resultado no futuro é que é a recompensa. Mas aí não fica lá muito longe? Talvez a gente não alcance? Não, então, a Eliane é aluna da turma 16 e ela, esse não mesmo dela deve ser concordando com alguma coisa que eu falei, imagino, porque ela é uma das mais assíduas, ela que mais está nas aulas, que mais está nas lives, está super dentro do desafio, entregando antes do prazo. Então, acho que o que ela quis dizer de repente eu falei alguma coisa e ela deve estar concordando. Isso, é um não mesmo, tipo, não faz mesmo, não mesmo. O bom resultado no futuro é a recompensa, porque ela consegue já enxergar, né? Ela está dizendo, já estou colhendo os resultados, isso é a recompensa para mim. Então ela já consegue enxergar algumas coisas que vão ser possíveis, porque ela já está com resultados na vida dela, né? Então quando a gente, no caso dela, por exemplo, quando a gente mergulha mesmo, quando a gente faz o que precisa ser feito, quando a gente decide dar o primeiro passo sem procrastinar, a coisa gira, tem uma palavra para isso que é momentum, né? Sabe o que é um momentum? Momento é quando você pega uma roda e você gira a roda, depois que você começa a girar, quando sai da inércia, aquilo é como se não parasse mais, sabe? Pega uma velocidade. Fiquei até curiosa, outro dia eu vi uma pessoa usando essa expressão, vamos ver qual é a explicação. Vamos lá, momentum, significado. Eu adoro saber alguns significados, porque o significado das coisas é o significado que a gente dá, né? Mas tem um significado, umas explicações legais. Em inglês, que tá a força that keeps an object, a força que mantém um objeto se movendo e mantém um evento se desenvolvendo depois que ele começa. Então, momentum é isso. É como se fosse uma força que mantém aquilo girando depois que você dá o primeiro passo, né? Então, a Eliane, por exemplo, ela empurrou a roda da vida financeira dela e aquilo pegou um momentum que depois do primeiro resultado ela fica feliz, aí ela cria outra coisa que gera outro resultado e aquela força não para. Por isso que é tão importante a gente entender as causas do que estão fazendo a gente paralisar, como a gente dá o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais importante. Vencer essa inércia e criar esse momentum é o que a gente precisa para fazer a roda girar e aí não parar mais. Então, um resultado que puxa outro, né? Uma emoção positiva que puxa outra, e aí a gente vai criando as coisas positivas uma atrás da outra. É isso que faz a roda girar. Tem mais dica, Lu, pra gente continuar assim, motivado, sem deixar as coisas para depois? Eu já adorei essa de criar as recompensas. Eu acho que não é exatamente uma dica, mas primeiro a gente parar de olhar a procrastinação como uma inimiga e parar de se culpar por ela. Porque a gente já viu que é um processo evolutivo da nossa mente. A gente, graças a Deus, estamos aqui, né, no planeta Terra, graças a isso, foi assim que a nossa espécie evoluiu. Então, assim, é uma forma da nossa mente funcionar, é uma forma que protege a gente. Então a gente deve parar de olhar como uma inimiga e olhar como um processo natural, e ao mesmo tempo parar de se culpar, né, de ter um pouco mais de amor com a gente mesmo, de paciência com a gente mesmo, entendendo que procrastinar, não dar o primeiro passo, faz a gente perder 3 coisas. Primeiro, perder a autoestima, porque a gente sempre fica se pensando, eu sou preguiçosa, eu sou isso, sou aquilo, né? Então faz a gente perder esse amor pela gente mesmo. Então, assim, dê o primeiro passo, mas se não estiver conseguindo dar o primeiro passo, se pergunta as causas, não adianta ficar se culpando, se xingando, analisa quais são as causas e como que você pode resolver isso. E entender que procrastinar faz a gente perder 2 recursos muito valiosos. Um deles, principalmente, que a gente não recupera mais, que é tempo e dinheiro. E tempo a gente não recupera mais. Então, procrastinar faz a gente perder autoestima, faz a gente perder dinheiro e faz a gente perder tempo. Então, se não está claro para você ainda o que você vai ganhar, né, qual é o meu objetivo tema, qual é o meu futuro, o que eu estou visualizando de resultado, que fique claro pelo menos o que você já está perdendo. E uma dessas perdas é muito importante e que você não recupera, que é tempo. Outro dia eu até falei no Telegram sobre um filme que eu vi esses dias. Você já viu O Preço do Amanhã, com o Justin Timberlake? Já viu esse filme? Não, acho que não. O Preço do Amanhã é um filme que se passa no futuro e que os cientistas descobriram uma fórmula da imortalidade. Todo mundo, quando chega aos 25 anos,
pode se tornar imortal. E como que funciona isso? Quando a gente faz 25 anos, a gente ganha um reloginho assim no braço, até aparece assim uns dígitos verdinhos, assim um luminoso verdinho no braço, com o tempo, exatamente. Vi esse filme, agora eu tô lembrada. E aí, a gente com 25 anos, a gente ganha 1 ano de vida. E aí o reloginho começa a contar, ali o tempo passando, né, acabando o nosso tempo. E todo mundo congela esteticamente, né, com 25 anos. E aí fica todo mundo com aquela cara de 25. Você não consegue saber quantos anos tem as pessoas. E não existe dinheiro. O que existe é tempo. Você troca o tempo pelas coisas. Então você vai no mercado, quanto custa isso? Custa 5 minutos. Aí aqueles mais pobres olham e pensam, caramba, eu só tenho 1 ano, eu vou gastar 5 minutos nisso. E aí as pessoas trabalham para ganhar tempo. Aí tem uma personagem mais rica que conta que quando ela fez 25 anos, ela ganhou 10 décadas do pai, que era bilionário, que tinha 1 bilhão de anos. E eles podem trocar, eles faziam assim com um braço um com o outro e passava o tempo de um para o outro. Eles podem doar, pode trocar, pode vender. E ela ganhou 1 década do pai, né? E os pobres, eles ganham 1 ano e depois eles não conseguem mais tempo e eles ficam trocando entre eles, fazendo um bico ali, um bico aqui, para ficar ganhando 24 horas. Então eles vivem 24 horas. E esse filme é muito impactante porque eu fiquei assistindo e pensei, nossa, que loucura, já pensou? E aí eu vi ele chegar num posto de gasolina, quanto é? É tipo, sei lá, 5 anos. 5 anos? Tipo, eu vou pagar 5 anos nisso? E foi forte aquilo. Falei, caramba, já pensou se a gente estivesse realmente trocando o nosso tempo? Mas no fim das contas, a gente tá trocando o nosso tempo. No momento em que alguém está aqui ouvindo a gente, ó, nesse momento trocou 56 minutos por isso. Espero que tenha sido produtivo ouvir o que a gente tinha para dizer nesses 56 minutos, porque esses 56 minutos poderiam ter sido trocados por outra coisa. E no momento que a gente decide procrastinar e que a gente fica sentado no sofá sem fazer nada, ou mexendo no Instagram, no Facebook, ou vendo qualquer besteira na televisão, a gente também está trocando o nosso filme, eu vi ali ela perguntar qual é o nome do filme. O nome do filme é O Preço da Manhã. A gente também está trocando o nosso tempo por aquilo que a gente decidiu fazer. Porque decidir não fazer também é uma decisão que custa tempo. E o tempo está passando. A gente não tem um reloginho no braço, até porque a gente nem sabe quanto tempo a gente tem. Pensa que no filme, mesmo aquela pessoa que tem um reloginho no braço dizendo que só tem 24 horas, de uma certa forma ela tá melhor que a gente, porque pelo menos ela tá sabendo que ela tem só 24 horas. E o que eu vou dizer aqui é muito duro, mas tem gente nesse momento no planeta que tem menos de 24 horas e não tá sabendo. Já parou pra pensar nisso? Que doido? Tem gente que tem menos do que 24 horas e nem tá sabendo. Então a gente não pode deixar o nosso tempo passar ou ficar gastando o nosso tempo com coisas que não são importantes pra gente e deixar de aproveitar o nosso tempo com aquilo que é importante pra gente. Então, assim, a gente tem um reloginho também, só não tá no braço e a gente não tá vendo. Então, o que a gente está escolhendo fazer com esse tempo? É isso que você está escolhendo, isso que você pensou aí na tua cabeça agora, é isso que você está escolhendo fazer com esse tempo. Então, espero que os 57 minutos e 52 segundos que você gastou até agora aqui com a gente tenha sido produtivo para você decidir tomar uma atitude, ao invés de decidir continuar parada, porque também é uma decisão. Nossa! Ó, com essa mensagem, sempre tem uma mensagem final da Lu, agora virou assim, tradição dos podcasts, a última mensagem da Lu, né? Que é um vral aqui pra mim e pra todo mundo que tá assistindo. Esse foi profundo, esse virou um parte 2 mesmo, que a gente não tinha falado sobre isso no parte 1, que eu não tinha visto esse filme ainda. Tô muito impactada com esse filme. A gente, aliás, nesse aqui a gente falou sobre um monte de coisa que a gente não falou no primeiro, mas eu nem tenho certeza que uma das coisas que a gente falou no primeiro e que talvez seja importante para quem tá vendo no YouTube e não viu a parte 1, é que eu acho que a gente também falou daquele seu livro da única coisa, porque também às vezes a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aí termina empacado porque não faz nada. E aí faz o quê, Lu? Uma coisa de cada vez, né? Escolhe uma coisa, né, Lu? Por isso que é tão importante a gente fasear, né? Tem muitas coisas pra gente fazer, mas o que é o mais importante agora? O que seria aquele efeito dominó, aquele dominózinho que a gente vai dar um peteleco, né? O livro tá aqui, ó, ele tem deixa eu ver se no desenho aqui. Eu comprei, li as primeiras páginas, eu vi essa parte do dominó, que uma ação pequena impacta o dobro do tamanho dela e depois o dobro do tamanho da anterior, né? Isso aí, e aí a gente seria capaz de derrubar um prédio se a gente conseguisse identificar qual é o dominózinho mais importante, né? Então, inclusive existe vídeo sobre isso no YouTube.
sei lá, chinês, japonês, de alguém que começou com um dominozinho, aí vai crescendo e derruba um negócio gigante. Não lembro se é um prédio, mas é alguma coisa do tamanho de um prédio, né? Então a gente precisa identificar, eu quero fazer tudo, mas tem uma coisa que se eu empurrar agora, cria essa força que mantém o movimento, né? E nas finanças, na minha visão, a gente começa com os pensamentos paralisantes, aí os pensamentos paralisantes levam a gente a identificar os nossos sabotadores, e depois a gente cria o nosso objetivo tema, depois a gente faz a nossa fotografia financeira, depois a gente faz a nossa rota financeira, aí se tem dívida, aprende a negociar a dívida, se não tem, começa a fazer a reserva de segurança e depois começa a investir. Então, para mim, esses daqui são os dominozinhos do Domine Suas Finanças, esse é o processo que eu trabalho com os alunos, esse é o processo que eu trabalho aqui nos vídeos do YouTube, nos podcasts. Quem tá só ouvindo o podcast não viu o desenho que eu mostrei no YouTube, mas depois pode correr lá para ver no finalzinho, para ver esse desenho do livro. A única coisa acessa dominesuasfinanças.com.br/bora dominar e assiste o podcast número 40, porque lá nessa playlist do dominesuasfinanças.com.br/bora dominar tem todos os podcasts em vídeo no YouTube, né? Então quem tá só ouvindo a gente pode ver a gente no YouTube também. É isso. Obrigada, Lu, por mais uma sexta-feira. Obrigada por não ter deixado a gente para depois e ter começado a fazer o seu trabalho como educadora financeira, personal trainer da vida financeira, que começou você e foi expandindo, agora já está impactando o mundo inteiro. Muito obrigada. Obrigada a você, Ina. Obrigada a todo mundo que participou aqui ao vivo no Instagram, todo mundo que sempre assiste aqui no YouTube, ou que ouve no podcast, caminhando, treinando, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Que bom que vocês estão sempre por aí. E voltamos num próximo, mais um episódio, com mais um tema aí para te ajudar. Eu aqui da minha casa, Ina lá da casa dela, e a gente volta no próximo episódio. Bora dominar. Um beijo!